imagina se colocar para pautar, se pautar para votar na Câmara dos Deputados, esse projeto passa, o Hugo Mota fica com a pecha de ajudar para que a justiça não seja feita, para que a justiça não seja cumprida, que foi uma decisão com uma turma enorme de gente que participou dos atos do 8 de janeiro, em que um ex-presidente da República, se condenado fosse, não seria punido porque ele foi anistiado antes mesmo de ser punido. E aí ele compra essa briga imensa, não é com o Supremo Tribunal Federal, não, é com a própria democracia brasileira. E uma pauta que não é uma pauta primordial, que vai conferir a Hugo Mota uma marca na sua gestão. Ele será engolido pelo projeto da anistia. A marca dele vai para as cucuias. E aí chega no Senado Federal, o Davi Alcolumbre, que já disse e repetiu que não pautará, Hugo Mota vai ter sofrido desgaste sozinho. Tem gente da oposição que faz o seguinte cálculo. Se passa na Câmara, Davi Alcolumbre não vai ter como segurar, porque vai ser uma pressão muito grande. Quem disse? Mas Davi Alcolumbre aguenta a pressão. E ele já disse para o Supremo, já disse em entrevista, já disse para jornalistas que não pautará em hipótese alguma. Então seria muita espuma para pouca viabilidade. Onde o projeto da anistia pode vingar? Ou em que momento ele pode vingar? Não seria agora, mas seria só depois de 2026, e isso se um presidente de direita bolsonarista vencesse as eleições e aí se comprometesse com o Bolsonaro para ter o apoio dele nas eleições do ano que vem, a pautar ou a colocar o peso de seu governo em prol do projeto da anistia. Agora, para onde quer que se olhe, as dificuldades são enormes, tendo número na Câmara para passar ou não. O presidente da Câmara hoje está reunindo líder por líder para pegar assinatura para aquela resposta que ele tem de mandar para o Supremo sobre as emendas parlamentares. E está aproveitando essas conversas para falar também sobre o projeto da anistia. Eu falei com amigos do presidente da Câmara, que eles me falaram o seguinte: a melhor saída neste momento seria alguém entrar no Supremo com um pedido de revisão de penas de todos os envolvidos no dia 8 de janeiro. E a partir desse pedido de revisão de penas, o Supremo, isso seria distribuído para um novo ministro, que não poderia ser Alexandre de Moraes, né? E nem tem um outro lá que não pode também. O Barroso também não pode. Então você distribuiria isso ali e ele faria uma convocação para discutir a revisão de penas de todo mundo, o que poderia levar à soltura de todos que já cumpriram ali cerca de 25% do tempo de sua pena. Andréia. O jornal chamando o julgamento de Bolsonaro de arriscado, entre outros argumentos que eles levantam, porque vai dividir ainda mais o país e que o julgamento pode transformar Bolsonaro numa espécie de mártir. E Bolsonaro dá uma entrevista para o jornal, alegando perseguição política, tudo parte do roteiro dele, internacional, de chamar a atenção para essa narrativa. Eu acho que a reportagem é ridícula. Eu vou ser muito claro, ela parte de uma premissa errada. A premissa de que o país está dividido em torno do julgamento e do indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. Não está. As pessoas não estão nem aí nesse momento. As pessoas estão preocupadas com preços, as pessoas estão preocupadas com segurança pública, as pessoas não estão preocupadas com anistia. Isso não é um fato, isso é um fato que preocupa o Congresso Nacional, isso é um fato que preocupa a elite do judiciário, preocupa nós jornalistas, preocupa alguns empresários, mas não preocupa as pessoas nas ruas. Isso não está na feira. Desculpa. Não é a pauta do dia a dia. Não é a pauta do dia a dia. Vamos lá, o julgamento vai ser em setembro, outubro, isso pode vir a ser o grande momento, e aí pode ser que, sem dúvida. Naquele momento. Exatamente, naquele momento. Mas hoje, vamos lá, foram duas manifestações, foram contratadas duas manifestações em relação à anistia. Uma a favor da anistia, aqui no Rio, e outra contrária em São Paulo. As duas, desculpa, levaram menos gente do que qualquer jogo do Flamengo no Maracanã. Desculpa. E, até agora, o que ele conseguiu no cenário internacional não foi valorizar o dólar, como estava lembrando o Valdo, não foi tornar os Estados Unidos mais respeitados, mas foi, sim, provocar em parceiros, em aliados de longa data, esse tipo de movimento que a gente está vendo no Brasil,
com o agro superando a diferença ideológica com o governo, eventualmente, para se unir em torno de uma agenda comum. Mas imagina essa bandeira, Trump unindo esquerda Isso, e direita. não, mas não mais do que isso. A gente falava disso ontem, mencionava. China se unindo à Coreia do Sul e ao Japão para uma resposta comum da Ásia em relação ao tarifaço esperado para amanhã. A Europa, que cambaleia quando a questão é se unir, também dizendo, hoje a Ursula von der Leyen, a chefe do executivo da União Europeia, ela dizendo que a Europa está preparando e tem já um arsenal de medidas duras para responder aos Estados Unidos. Portanto, essa é a reação imediata. Mais do que trazer de volta empregos e indústrias para os Estados Unidos, mais do que valorizar o dólar, Donald Trump está conseguindo, com esse caos e essa incerteza, fazer com que várias reações de grupos cuidem dos seus interesses, sem que signifique necessariamente colocar os Estados Unidos nessa equação. Está isolando os Estados Unidos. Isso, isolando os Estados Unidos. E ele acha que os Estados Unidos bastam a si mesmo, né? No mundo como está... É uma aposta arriscada. Tal, é difícil. Ele acha que todo mundo quer Make America Great Again, custe o que custar, mas para o brasileiro. O que ele está fazendo um anti-americanismo grande de novo, né? No fundo, não é isso. Porque os Estados Unidos se construíram como a maior potência econômica do mundo, não foi se fechando. Foi se abrindo, foi tentando abrir outros mercados, tentando fazer com que outros países se abrissem também, incentivando o livre comércio, a livre circulação de mercadorias, eventualmente de pessoas também, guardadas ali as proporções nessas duas categorias assim. Mas foi isso, e agora ele está se fechando. E há estudos que já vêm sendo feitos de alguns produtos de valor agregado muito alto, que são, no final das contas, americanos, mas que até serem americanos na ponta, eles passam por uma série de processos que envolvem o México, que envolvem o Canadá, que envolvem, eventualmente, países asiáticos e que são depois finalizados nos Estados Unidos. Sim. Mas isso, às vezes, são operações que vão em 6 vezes. Imagina você ter que pagar imposto cada vez dessa, pagar uma tarifa nova por isso. E isso porque é mais barato. Claro, porque se concluiu que era mais barato. Não foi para minar a economia americana nem a indústria dos Estados Unidos, né?